Broly, o Saiyajin dito como o lendário guerreiro da sua raça, o Saiyajin que nasceu com mais de 10 mil de Ki, sendo apenas um pequeno bebê. Saiyajin que na sua versão canônica que apareceu em Dragon Ball Super Broly não possui nem um pouco de controle da sua forma Berserker, ou também conhecida como a forma de Super Saiyajin lendário. Mesmo totalmente descontrolado, o cara possui um poder incrível capaz de forçar Goku e Vegeta a fazerem a fusão Metamoro-Godita e só podem vencê-lo se usarem a transformação de Super Saiyajin Blue. Uma força da fusão Metamoro-Godita não é só somada como cresce exponencialmente, já dá pra gente saber que o Broly é sim insanidade total. Hoje, meus amigos, eu trago aqui pra vocês como poderia ser e o que aconteceria se o Broly conseguisse de fato controlar a sua forma Berserk. Conseguiria total poder da sua transformação. Então, se você, assim como eu, está muito curioso para saber qual o limite que Broly pode atingir se controlar seu poder, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele belo likezão Saiyajin que ajuda muito no engajamento do canal. E agora sim, sem mais enrolação, vamos nessa! A primeira coisa que temos que levar em consideração é que essa forma deixa o Broly totalmente descontrolado logo na sua forma Ikari, ou seja, não é só a forma Berserk que deixa ele descontrolado. A forma Ikari, que pra quem não sabe é o poder do Ozaru na forma base, sem o Saiyajin se transformar, o que acontece? Ele também fica descontrolado mesmo só nessa transformação. Daí o que acontece, cara? Quando o Broly usa a forma Ikari, ele fica descontrolado. Quando ele vira Super Saiyajin, ele também mantém esse mesmo descontrole. E quando ele vira Berserker, o cara fica totalmente fora de controle. Ou seja, basicamente o problema do Broly mesmo não é ele controlar apenas o seu poder Berserk, é ele controlar de fato o seu poder lendário em total, já que só ele ativar a forma Ikari ele já fica totalmente fora de controle. Então o negócio do Broly não é só a forma de lendário, é totalmente, digamos assim, tô querendo dizer que um treinamento com o Goku não tem que focar só em fazer o Broly controlar a sua forma, sua transformação de Berserk, assim fazer ele controlar o seu Ki de lendário Super Saiyajin. Tanto que se pegarmos aqui como exemplo, o Broly lá de Dragon Ball Z, aquele não canônico, ele tem total controle da sua transformação. Então quando ele vê o lendário Super Saiyajin, já controla totalmente todo o seu poder. Basicamente esse é o controle que o Broly tem que buscar. O cara tem que ter total controle do seu Ki de lendário Super Saiyajin, assim se transformando e conseguindo manter a sua sanidade mental. Cara, o Goku é o professor perfeito para poder fazer isso. Ah, mas por que você tá falando isso? Porque, cara, o Goku também tem que manter sua mente tranquila para conseguir utilizar o seu instinto superior. Portanto, ele pode muito bem ensinar o Broly a como fazer isso. Outro ponto que nos levar em consideração é que a Kale, a Saiyajin lendária do Universo 6, controlou seu poder muito, mas muito rapidamente. Vocês lembram lá no Torneio do Poder, né? Quando ela virou a forma Berserk, ela ficou totalmente descontrolada e foi atacar o Goku loucamente. Entretanto, todavia, sobre o Super Saiyajin dela, o antes do Berserk, ela tinha total controle e depois ela conseguiu controlar facilmente, apenas elevando o seu Ki lá junto com a Caulifla. Antes delas duas enfrentarem o Goku junto, ela conseguiu controlar o seu poder de lendária Super Saiyajin, mano, na chamada Super Saiyajin Berserker controlado. Ou no jogo Dragon Ball Xenoverse, por algum motivo ela tem o nome como Kale lendária Super Saiyajin nível 2. Eu não sei se ela é de fato Super Saiyajin 2, mas vale ressaltar que no Xenoverse ela tá com esse nome. O negócio é o seguinte, se a Kale foi capaz de controlar seu poder tão rapidamente, eu acho que o Broly também é, porém não com tanta facilidade assim, visto que o poder do Broly é muito mais elevado do que o poder da Kale. Tanto que o Goku na forma de Super Saiyajin Deus conseguiu enfrentar a Kale e a Caulifla ao mesmo tempo. Já o Goku Super Saiyajin Blue não conseguiu lidar com o Broly na forma Ikari, ou seja, nem transformado em Super Saiyajin o cara tava e o Goku Blue não teve a menor chance. Contar que era um Goku Blue pós Torneio do Poder, ou seja, mais treinado e mais capacitado para enfrentar inimigos. E ainda assim o cara não teve a menor chance contra o Broly, mostrando que sim, o Broly é muito, mas é muito mais poderoso do que a Kale do Universo 6. Mas agora, para o jogo ficar um pouco mais interessante, vamos usar novamente como base o Broly de Dragon Ball Z e a sua forma de Super Saiyajin lendário. Bom, basicamente no filme do Dragon Ball Z em que o Broly aparece, não é explicado como ele tem total controle do seu poder, não é explicado se ele treinou ou se ele já teve controle desde mais jovem. Mas eu presumo que por ser um poder tão grande assim, ele teve sim que treinar para poder controlar, então quando ele ficou adulto já tinha controle desse seu poder. Claro, como eu disse antes, ele tinha controle do seu poder lendário, já que a primeira vez que ele se transformou de fato em Super Saiyajin lendário com cabelo verde foi lá no filme dele quando ele foi enfrentar o Goku e os demais guerreiros Z. Ou seja, assim que o cara se transformou, ele conseguiu manter toda a sua sanidade mental e controlar totalmente seu poder, ainda de brinde ficar se adaptando às condições do seu inimigo. Ou seja, basicamente a forma pro Broly do Super conseguir se controlar são duas, ou a forma da Kale ou a forma do Broly. Basicamente a forma da Kale ele ia controlar o seu Ki, então ia ficar na forma do Berserker, porém entretanto todavia mais magro, estilo Super Saiyajin comum, porém com seu cabelo e a sua aura na cor verde.
mesma forma que a Kayle ficou no torneio do poder. Essa poderia então ser a primeira teoria de como o Broly poderia manter o seu poder Berserker sem perder o controle. Que essa sim uma forma canônica, já que a Kayle foi capaz de fazer. Então se ela foi capaz de fazer, o Broly também é com o treinamento certo. Entretanto, todavia, temos a segunda teoria, que particularmente é a que eu mais gosto, que é que basicamente o Broly poderia fazer igual o Broly da versão do Dragon Ball Z, ou seja, continuar musculoso, porém, entretanto, todavia conseguir controlar o seu poder. Até porque, convenhamos, o que mais chama atenção na transformação do Broly é o seu excesso de músculo. O cara vira tipo o Léo Stronda, mano. O cara fica extremamente musculoso e extremamente poderoso. Entendo ou não, o Broly é o Saiyajin que demonstra força. Então eu acho que tirar os músculos deles não seria uma ideia tão interessante assim. Pra Kayle ficou boa por ela ser mulher. Uma transformação não tão musculosa fica mais interessante. Porém, pro Broly, com certeza, a forma Berserker controlada tem que ser com ele musculoso sim. Então, basicamente, meus caros Saiyajins, o treinamento que o Broly teria que fazer para conseguir controlar esse tal poder teria um treinamento um pouco similar ao que Vegeta fez lá no planeta Yadrati, lá quando ele ficou meditando, também um treinamento um pouco mais focado na sua mente. Seria um treinamento não só focado em força, mas mais focado na mente e no controle de Ki. Pensa aqui comigo, cara, por exemplo, o Jiren. Por que ele é muito poderoso como ser dado pelo Vegeta? A diferença de poder do Goku do Vegeta pro Jiren no torneio do poder não era tão grande assim. A vantagem do Jiren é que ele tinha um controle enorme de Ki e lutava instintivamente. Então eu acho que no momento o Broly não é capaz de lutar instintivamente. Porém, entretanto, todavia ele pode sim obter um controle enorme do seu Ki. E isso pode ser a vantagem que o Broly tem para poder controlar sua forma lendária. E querendo ou não, o que decide uma luta é o seu controle de Ki. Ou seja, quanto mais Ki você tem, quanto melhor você controla ele, mais vantagem você tem na batalha. Então o que o Broly deveria fazer é aposentar por um tempo as suas transformações e focar mais no seu controle de Ki apenas na sua forma base. Basicamente o que o Goku e o Vegeta fizeram lá quando eles estavam treinando para conseguir o Super Saiyajin Blue. Estavam na forma Beyond God, que era basicamente o poder do Deus Super Saiyajin na forma base, para então conseguirem depois a transformação de Super Saiyajin Blue. E basicamente seria isso, o Broly teria que controlar o seu Ki na forma base para depois então poder ir para sua transformação de Berserk. Agora eu quero que vocês comentem qual forma você acha mais interessante para o Broly controlar o seu poder, a forma da Kayle de ficar sem músculo ou a forma do Broly do Z de controlar sua forma mesmo musculosa. Claro, não esqueça aquele belo, incrível, maravilhoso likezão Saiyajin, sua inscrição nesse canal, maratona os videozinhos aqui, hein? Isso ajuda muito o YouTube a entender que o canal é interessante, que eles estão curtindo. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e eu fui!